Finalmente estamos perto de concluir a construção do BRZ. Se você perdeu o início, compramos este BRZ batido em um leilão por pouco mais de $5.000 e vamos deixá-lo assim. Esta é uma renderização de John Siebel. Assim que a vi, soube que tinha que construir este carro. Então entrei em contato com ele e pedi sua permissão. Ele nos permitiu construí-lo, por isso estamos aqui. Antes de partirmos para a pintura, temos alguns dos trabalhos mais difíceis e técnicos a fazer na construção. Criamos entradas de ar no capô de plástico. Precisamos criar essas de verdade, em fibra de vidro e montá-las no capô. Eu digo essas, na verdade é isso. É uma entrada de ar singular. O kit de carroceria larga deve ser montado nivelado com a carroceria para parecer que saiu diretamente dela. Como se viesse de fábrica assim, em vez de aparentar ter um kit aparafusado. O para-choque traseiro continua praticamente partido ao meio. Precisamos consertar isso. Se conseguirmos, o carro estará pronto para a pintura. Esse é o objetivo. Mãos à obra. Não sei se a nossa massa de preenchimento é especial ou se a massa de preenchimento melhorou nos dias de hoje, mas na aplicação recomendada diz que você pode ir até 3/4 de polegada de espessura. Eu não gosto de fazer isso, eu sou meio da velha escola onde você não passa de 1/4 de polegada de espessura. Se você precisa passar de 1/4 de polegada de espessura, você precisa usar massa de preenchimento reforçada com fibra de vidro por baixo para obter essa forma base e depois passar por cima com massa de preenchimento. Felizmente, nessas sobrecaixas de roda, não precisamos nos preocupar com isso, estamos dentro dessa faixa de 1/4 de polegada. Encontrar essa transição entre o seu kit de carroceria e o resto do seu corpo é uma arte, você tem que ter sua própria abordagem para isso e encontrar o que você acha que fica melhor. Não há uma resposta única para isso. Então vamos tentar apenas sentir, sabe, qual é essa boa transição e onde cada parte é diferente, como esta parte vai ser muito mais vertical, onde esta parte vai ser meio que navegando para cima e indo mais horizontalmente. E isso é apenas uma perspectiva artística que temos que colocar nisso e descobrir. Mas os fundamentos da aplicação da massa de preenchimento são muito simples. Você quer limpar, lixe e esfregue o fibra de vidro e a pintura para criar aderência para a massa de preenchimento. Aplique a massa e lixe até obter o resultado desejado. Você está esculpindo, querido? A primeira camada de massa de preenchimento está tomando forma. Estamos colocando a fundação, porém algumas partes verticais não queriam subir. É difícil ver essas coisas na câmera, mas estamos subindo um pouco e colocando a fundação. Depois voltaremos e continuaremos para obter um bom fluxo desta linha do corpo todo o caminho para cima, para que pareça completamente suave. Algumas dessas estão começando a chegar. Vamos chegar lá por aqui, mas você pode ver que é essa a fundação. Nós descemos, isso é essencial, mas com certeza não somos assim. Vamos lixar um pouco para diminuir os pontos altos. Então vamos pular para as saias laterais, que estão parecendo muito boas, mas teremos que fazer outra rodada de preenchimento corporal sobre isso. Só que tem esse pequeno canal aqui, onde essa peça de fibra de vidro não se encontrou direito com a peça de plástico original. Então vamos remover os parafusos e colocar um pedaço de fita nesta borda para evitar o enchimento corporal, onde não desejamos. Estamos preenchendo este pequeno canal para obter uma transição perfeita da fibra de vidro para esta peça e também preenchendo esses pequenos buracos. Com a lacuna da saia lateral agora preenchida, isso teve tempo para secar. Vamos seguir em frente e acertar isso com a lixadeira e derrubar pontos altos estranhos, como alguns desses, apenas derrubar esses e então fazer nossa segunda camada. Vamos processar e uni-las, pois tentaremos trabalhar com isso hoje. É importante não usar cola se estiver tentando trabalhar rapidamente com a carroceria. A solda plástica funciona melhor, pois o plástico pode lixar a cola se ela não secar tão dura quanto a massa de preenchimento, criando sujeira e dificuldades. Vamos juntar isso para ver a forma do molde.
já imprimimos peças de plástico em 3D antes e criamos moldes a partir delas. Mas desta vez estamos tentando algo novo, que é imprimir o molde em 3D e depois apenas colocar fibra de vidro nele para criar a peça real. Então eu projetei este molde para ter uma base muito plana, então esperamos apenas colocar tudo nesta mesa de solda perfeitamente plana, ajustar todos os cantos e então vamos seguir em frente e usar essas soldas plásticas para soldá-las juntas na frente e atrás. Então, para suavizar nossas marcas de solda plástica, vamos colocar um pouco de massa de preenchimento e lixar rapidamente isso, enquanto também lixamos qualquer linha de camada saliente. Uma vez que isso esteja totalmente lixado e suave, como qualquer molde, você vai seguir em frente e aplicar 3 rodadas de cera. Então, um pouco de cera, passar e retirar a cera, isso é para soltar o molde, e então vamos seguir em frente e pincelar um pouco de PVA. PVA é um filme para soltar o molde, e depois disso, são 3 rodadas de fibra de vidro duplamente espessa e resina. Então, deixamos isso endurecer durante a noite. Tudo bem, pessoal, é o dia seguinte. E tivemos um pequeno erro, nós fomos um pouco rápido demais, aceleramos um pouco demais, e isso causou um pequeno erro, mas acredito que conseguimos salvar. Há uma lição de aprendizado aqui, deixe-me explicar. Então, aqui está o nosso molde, ainda está 100% forte, o que é ótimo, podemos reutilizá-lo e, se tivermos que refazer a peça, está pronto para rolar. Bem, precisa de muita limpeza, mas além disso, está pronto para rolar. Aqui estão os erros que cometemos. Nós o enceramos, isso é bom. Não deixamos a cera secar o suficiente. Isso é ruim. Então colocamos PVA sobre ele, isso não é bom. Porque então se misturou com a cera, então nem sabíamos se isso iria secar, porque a cera não é realmente uma coisa seca e o PVA seca ao ar, então provavelmente deveríamos ter dado muito tempo para isso. Então são como 2 erros, então colocamos resina sobre o PVA e criamos uma mistura de cera, PVA e resina. Sabíamos que estávamos arriscando naquele ponto, mas seguimos em frente com a montagem de qualquer maneira. Então a outra coisa é que você pode ver essas pequenas crostas aqui, isso é sílica fumegante misturada com fibra de vidro. Isso é muito bom para garantir que sua peça chegue a todos os lugares de difícil acesso, como nos pequenos cantos e coisas assim, mas algo deu errado com a sílica fumegante e ela não quis se ligar à nossa fibra de vidro e resina, né? O que nunca aconteceu conosco antes e honestamente não sei o motivo disso ter acontecido, a não ser que fizemos isso meio que como uma reflexão tardia, colocamos a resina e a fibra de vidro, depois descascamos e colocamos a sílica fumegante lá dentro e isso pode ter significado que colocamos PVA e cera em nosso pano de fibra de vidro e tudo mais. Então eu entrei aqui ontem e tirei a peça do molde e o topo estava pegajoso e grudento e não estava seco. Depois coloquei-o sob a nossa maravilhosa lâmpada de calor infravermelho durante a noite, arrisquei incendiar a loja mais uma vez e felizmente quando entramos hoje está duro. Está todo endurecido. A desvantagem é porque essa camada superior não estava totalmente dura. Temos um pouco de ondulação na camada superior onde ela não está fundida à camada inferior e não está perfeitamente plana. Um pouco aqui, um pouco aqui. Isso estava seco quando tirei do molde, mas sugou de volta e não voltou a descer. Tudo está bom e duro, então a peça é recuperável. Só precisamos lixar esta camada, deixá-la bem plana e preencher o corpo por cima. Felizmente, fizemos algo tão hardcore. Olha a quantidade de fibra de vidro ali, fizemos 3 camadas realmente grossas e hardcore. Essa base é super forte e boa para trabalhar. Isso só vai aumentar um pouco o nosso tempo de conclusão. Bem, eu comecei a trabalhar nesta peça e, infelizmente, ela não pode ser salva. Há muita delaminação que a camada superior não está laminando para a próxima camada. Você pode ver como eu poderia empurrar toda esta área para baixo e eu ia tentar lixar tudo isso, mas porque é tão flexível, simplesmente não vai lixar. E eu tenho isso acontecendo aqui. Muitas coisas estranhas, você pode ver como está todo borbulhante lá atrás, e então acho que o ponto de falha mais importante é que estamos delaminados por toda a frente. Este material que estamos usando, embora seja realmente muito bom e fizemos algumas peças de corpo incríveis com ele antes. É realmente espesso, tem muita consistência.
Desculpe, a câmera está com dificuldade para focar, mas dá para ver que está separado por todo o caminho. E eu quero dizer, nós poderíamos colar de volta com resina, mas eu apenas acho que, dado que temos todos esses problemas, vai ser melhor começar do zero. Uma segunda tentativa é o que fazemos. Tentamos e aprendemos coisas. Às vezes são necessárias várias tentativas. Agora, a boa parte disso é que o molde, embora um pouco sujo, ainda está na forma correta. Vou testar diferentes produtos químicos para ver qual é seguro para limpar a sujeira deste molde. Assim que eu descobrir, vamos limpar bem o molde e dar o tempo necessário para que ele passe pelas etapas. Cera, passar cera, tirar cera, certo? 3 vezes passar cera, tirar cera, depois PVA e deixar o PVA secar completamente. Vamos utilizar a manta de fibra picada no lugar da manta de tecido duplo para tentar preencher todas essas fendas. E então acho que também vamos embalar a vácuo. Então estamos jogando tudo o que sabemos nisso para tentar fazer funcionar. Nós limpamos completamente essa coisa, passamos cera e depois PVA. Desculpe o barulho. Temos a prática da Fórmula 1 ao fundo para a nossa nova temporada que está começando. Agora vamos aplicar nossa resina e manta de palito em 3 camadas, embalar a vácuo durante a noite e ver como fica amanhã, esperando um resultado muito melhor. Estamos de volta no dia seguinte e meu rosto ainda está dolorido por causa da fibra de vidro de ontem. E essa dor não vai acabar tão cedo, pois temos muito mais trabalho com fibra de vidro para fazer hoje. Estou empolgado em ver o resultado. Vamos desmoldar e conferir. Está muito bom mesmo. Está um passo longe da perfeição. Como você pode ver e ouvir bem no meio aqui, temos essa parte bem dura, onde minhas unhas estão batendo. Aqui temos um pouco de resina. É difícil determinar o que essas coisas podem ser, pois no molde tínhamos cera, depois PVA e então colocamos resina por cima. Isso parece resina que mal acabou de curar. Agora isso pode ser causado pelas temperaturas na oficina. Nós ligamos o aquecedor durante a noite, mas aqui dentro está apenas 16 graus e durante a noite provavelmente estava ainda mais frio, o que não é recomendado para esta resina. Você quer estar acima de 21 graus, então isso pode ser um pouco de resina não curada, ou pode ser um pouco dessa cera PVA que está causando algum tipo de reação estranha ou algo assim. Não está em todo lugar neste painel, e o painel em geral, quero dizer, a qualidade e a suavidade e tudo é muito melhor do que o último. É definitivamente uma melhoria, mas eu acho que isso é um pouco de resina não curada, faz sentido, está na camada muito inferior, acho que esse é o problema que tivemos, então vamos colocar essa coisa sob a lâmpada de calor, que tem sido nossa opção para tentar curar essa resina. Então vamos colocar essa coisa sob a lâmpada de calor. Cozinhamos um pouco e esperamos que a resina endureça bem para entrar em um bom estado. Em seguida, ela desce para a estação de cozimento, onde esperamos que o processo de cura dessa resina seja finalizado. Informaremos como isso parece em aproximadamente 1 hora. Acho que vai ficar tudo bem. Parece que todas as coisas divertidas como pintar carros, construir peças de fibra de vidro, algumas outras coisas, há muitas janelas técnicas em que você quer se encaixar. E Oregon, vocês sabem que o clima aqui é louco. Então, ontem à noite a temperatura quase chegou a 0, mas também tem uma umidade super alta, então temos que jogar esses jogos e aprender com essas coisas da melhor maneira possível. Se tivéssemos feito isso no verão, não teríamos esse problema agora. É uma lição aprendida. Desculpe, são detalhes muito sutis e um pouco difíceis de mostrar na câmera. Você pode ter que usar a imaginação, mas quando você imagina este painel vindo da fábrica, seria uma inclinação daqui para baixo em direção ao nosso kit de carroceria. O kit de carroceria tem alguma espessura e acúmulo, criando um ponto alto bem aqui. E embora isso pareça ótimo visualmente, ao parafusar o kit de carroceria durante a mistura,
observamos uma pequena seção elevada aqui, seguida de outra elevação e um mergulho logo após, criando uma curva para baixo com um pequeno solavanco. E então uma curva novamente, nunca fica como de fábrica. O objetivo era fazer com que parecesse que saiu da fábrica dessa maneira. Então, às vezes, você entra nesse tipo de ciclo. Quando se coloca massa de modelar, percebe-se que colocamos tanto e lixamos que tudo virou pó, sobrando apenas um pouquinho. Você entra em um ciclo onde continua tentando algo e depois lixa. Isso não funciona. E tente lixar não funciona. E quanto mais você faz isso, honestamente, mais provável é que você acabe com painéis ondulados e irregulares. Nós não queremos fazer isso. Então decidimos construir nossa própria ferramenta que atuará como um guia covarde. Eu coloquei isso aqui. Então criamos isso agora. Isso é basicamente apenas um espalhador de massa de modelar mega. Então, como eu disse, isso vai começar a definir nosso arco. E quando começamos a olhar para os pontos, vamos ser capazes de ver onde estão nossos pontos altos, ver onde estão nossos pontos baixos e como precisamos fazer isso passar, e podemos colocar um pouco de flexão nele e então podemos passá-lo por aqui e começaremos a ser capazes de definir isso de forma muito uniforme. Então você pode ver bem aqui que estamos praticamente fechados e perfeitos. Mas à medida que trabalhamos para trás, aqui, precisamos de muito mais massa de modelar bem. Onde a massa de modelar atual agora transita para a pintura. Então esta vai ser a nossa ferramenta, né? O nosso guia para nos levar daqui para trás é praticamente plano. Então isso é ótimo. Então o carro se abre e a curva e a flexibilidade se abrem. Então isso é ótimo. E então o carro se abre e a curva e a flexibilidade se abrem e vamos conseguir passar direto por ali. E espero seguir isso. Este é o nosso guia, o nosso modelo e o nosso espalhador, tudo em um. E minha esperança é que não só consigamos uma curva suave e perfeitamente boa na transição para o nosso kit de carroceria, mas que também nos ajude a evitar a perseguição de pontos individuais por todo o lugar e a criar diferentes ondulações e coisas assim, trabalhar com massa de modelar em carros e fazer transições e criar formas personalizadas. É uma arte e eu sei que os caras que fazem isso o dia todo, muitos de vocês assistem a este show, e vocês são mestres nisso, mas à medida que estamos aprendendo, acho que isso realmente vai ajudar. Então o Kyle vai continuar trabalhando nessas transições no painel traseiro. Eu vou começar a primeira camada de trabalho no capô e mostrar um pouco do que eu fiz para começar a alisar isso. Felizmente, o problema que tivemos antes com a viscosidade era apenas resina que não tinha tido tempo e calor suficientes para secar. Então colocamos sob a lâmpada de calor e em cerca de 1h30, isso endureceu perfeitamente. Então isso é resina seca lixável. Esses eram alguns dos pontos de preocupação e está bom, você pode ouvir o teste da unha. Então a coisa legal sobre essa parte é que, ao contrário da outra, essa é super lisa. Tem um pouco das linhas de camada da impressão 3D, mas nada muito ruim. Então eu vou aparar isso, eu vou estar aparando as bordas e vou aparar para caber no carro. E então eu vou direto para o que normalmente faríamos, é um pouco do que chamaríamos de uma camada fina, uma massa de modelar. Não é realmente necessário nisso, porque é super uniforme e super liso. Então eu vou direto para isso. É um primer de poliéster e é como um primer super grosso de alto preenchimento. Então é uma parte intermediária entre como uma massa de vidraceiro e um primer. E eu vou aplicá-lo com rolo. Então a textura não vai ser super perfeita, mas eu vou conseguir uma boa cobertura e então eu posso lixar isso muito facilmente e essa será a nossa superfície final nisso, que será realmente muito lisa. Então vamos aparar e então eu posso revestir. Obrigado. Obrigado. Pode não parecer, mas isso está quase pronto, assim como aqui. Veja esse perfil enquanto me movimento. Tudo bem, baby, é uma combinação de 3 coisas. Uma era obter mais cobertura no kit de carroceria e no painel. Outra era
trazer verticalmente para baixo para sentir a curvatura do painel. E em terceiro lugar, lixar à mão com os blocos de lixa. Este bloco flexível bem aqui. E este grande cara aqui realmente nos ajudou a manter essa curva e tudo reto. Então não há oscilação entre estes. Estes vão ficar realmente muito bons. Estou muito orgulhoso de como estes estão saindo. Então essa última rodada de preenchimento corporal que você viu é apenas cobrindo um pouco de pontos baixos aqui e ali. Uma vez que estes são lixados, isto estará pronto para o primer. O acabamento foi muito bom. Consegui um ajuste realmente muito bom ao redor do capô e do perfil do capô e tudo mais. Estou muito feliz com como isso foi no geral. Acho que isso prova que criar um molde de plástico basicamente esperado para ser usado uma vez, talvez duas, talvez três vezes, é uma solução que funciona. E eu fui firme com este primer de alta cobertura. Praticamente apenas encharquei isso aí. Então temos muito primer que podemos usar se precisarmos. O único ponto negativo é que usei um desses rolos. Vou ver se acho um limpo aqui. Acho que isso é chamado de alta densidade ou algo assim. Eu não sei muito sobre esses rolos de qualquer maneira. Acho que um rolo de espuma de alta densidade teria sido melhor, porque alguns desses pequenos pedaços felpudos caíram na peça e eu apenas os deixei lá. Provavelmente deveria ter pescado eles e revestido por cima. Eu os deixei lá e estou um pouco preocupado com esses tipos de afundamento até o fundo para tocar a fibra de vidro. Então, quando eu for lixar, sempre vai ser um ponto áspero. Estou um pouco preocupado com isso, mas vou te informar como vai. Então, a próxima etapa é pegar um grande bloco de lixa. Primeiro é o carvão, este é o guia de revestimento. Você coloca carvão em todo o objeto. Assim, quando você começa a lixar, vai lixar todos os pontos altos do carvão e isso vai mostrar os pontos baixos. Então você garante que está lixando uniformemente em todo o painel e vou usar o maior bloco de lixa que tenho para conseguir essas grandes linhas retas, porque este é um painel relativamente bem reto. Então deve lixar rápido e uma vez que eu tenha tudo nivelado, todos os pontos altos derrubados, devemos obter uma superfície realmente plana e de boa aparência. Então vou lixar isso à mão e deixar tudo bem plano com 200, que então, se tudo estiver ótimo, vou pegar outro bloco e vou acertar com 400. Se eu tiver 300, farei isso no meio, mas então vou terminar com 400. Hora do marco. A entrada de ar do capô está pronta, lixada até a granulação 400 e lisa como manteiga. Antes de montar, faremos algumas coisas. Outro marco. Os painéis laterais estão prontos, completamente lisos com transição perfeita. Vamos acertar tudo com uma camada de primer de alto preenchimento para verificar visualmente se está liso e perfeito, permitindo lixar qualquer arranhão. Então, eles estão prontos para o preenchimento alto, mas vamos voltar a focar nesta entrada de ar do capô. Antes de montá-la, vamos pintar a parte interna da frente. Se uma imagem como esta for vista, ela deve ser preta. Então vamos pintar de preto toda a parte da frente abaixo da entrada de ar do capô. Vamos fazer um corte no capô de 2 camadas para permitir a entrada do ar captado por baixo. O capô é feito de fibra de vidro e carbono, com uma camada estrutural por baixo. Queremos apenas cortar a camada superior, então serei muito cuidadoso. Para cortar, usarei uma fita para delimitar o quadrado e saber onde está minha zona de corte, que será mais ou menos nesta área do capô. Com o buraco cortado no capô e a entrada de ar agora colada aqui. Essa coisa não vai a lugar nenhum, está aqui. E agora temos que começar a trabalhar para nivelá-la ou incorporá-la ao restante do capô. Então, o que eu gosto de fazer é começar a olhar ao redor da oficina por coisas que têm diferentes raios, diferentes pequenos objetos circulares, e começar a olhar onde a entrada de ar encontra o capô e que tipo de raio eu quero usar.
Agora eu estava olhando ao redor e isso é um plug de mangueira de vácuo para a nossa bomba de vácuo em nossa resina. Mas eu olhei para isso e olhei para a pequena lacuna que cria e eu estava pensando que é bastante bom, mas é um pouco pequeno. Peguei meu paquímetro digital, medi o diâmetro, vou voltar para casa, modelar em 3D e criar duas ferramentas novas diferentes para nivelar isso. Como mencionei, construiremos duas ferramentas, um espalhador com um raio adequado para o carro. Meu raio é de 42 milímetros, então eu vou seguir em frente e criar um pequeno cilindro aqui e depois apenas modificá-lo esticando horizontalmente e esticando um pouco verticalmente. E isso parece um espalhador com bordas arredondadas de 42 milímetros. Vou colocá-lo no software de fatiador, fazer uma mudança para deixá-lo mais fino e evitar desperdício de tempo de impressão. Então vou em frente, duplico isso e envio para a impressora. Enquanto isso está imprimindo, vou começar a trabalhar no meu bloco de lixar. É um cilindro com 42 mm de diâmetro, mas só preciso da metade. Vou cortar pela metade, enviar para o software de bambu, fatiar e enviar para a impressora. Graças à impressora de bambu, temos duas novas ferramentas que vão nos ajudar a encaixar isso perfeitamente. Com base nas medidas e verificando na vida real, coloquei esse raio exatamente como eu quero em todos os 4 cantos. E o que isso é? Basicamente é um espalhador de raio perfeito. Então agora eu posso pegar isso e posso entrar, e quando estou aplicando meu, seja enchimento de corpo reforçado com fibra de vidro ou meu enchimento de corpo, quando eu passo por aqui, isso vai definir o raio perfeito que eu preciso para que isso encontre o carro exatamente como eu quero em toda a linha. Na hora de lixar tudo até ficar liso, eu recriei um raio perfeito. O mesmo raio correspondente exato como aqueles blocos de lixa, então quando eu coloco esses aqui, posso trabalhar e lixar isso bem para baixo por todo o caminho. Blocos de lixa com raio específico são praticamente a única forma de obter uma transição perfeita e lisa nesse caso. Ao tentar fazer à mão, haverá oscilações por todo o caminho, então é necessário usar um bloco de lixa. Basta escolher um raio adequado. Você gosta de ficar com isso. A primeira camada que aplico é massa de preenchimento reforçada com fibra de vidro para torná-la ainda mais forte, apesar da cola de painel ser muito resistente. Por isso não use algo tão forte. Farei um mais baixo e trabalharei nisso. Depois farei o de raio alto completo com enchimento de corpo. Ao fazer isso, faça um favor a si mesmo. Demarque o raio do objeto, indicando onde começa e termina. Aplique uma fita adesiva nas partes planas. Assim, ao inserir o enchimento, seja reforçado com fibra de vidro ou não, ele passará por essas áreas e ficará nas partes planas. Não perca muito tempo lixando as partes planas. Com a fita perfeitamente colocada, você sabe quando atinge o pico nos 2 raios. Então, sobre o que estou falando, como você pode ver bem onde aquele pedaço de plástico se encontra com a entrada de ar do capô e onde se encontra com o carro, você deveria colocar um pedaço de fita bem ali, dos 2 lados. Assim, você apenas descasca a fita e sua superfície plana permanecerá lisa, sem necessidade de lixar novamente para nivelá-la. Ok, então a coisa verde foi aplicada, isso é a massa de preenchimento reforçada com fibra de vidro, você pode vê-la aqui na espátula. Eles aplicaram isso. E depois viraram. Aqui, e eu mantive minha borda de raio bem aqui, e essa é a massa de preenchimento em cima dela. E esse raio combina exatamente com o raio do meu bloco de lixa bem aqui. Então agora eu posso começar a lixar, e é apenas este jogo aqui, e você pode começar a ver suas marcas. Você pode usar o guia de revestimento, eu puxei essa fita. Como você pode ver, então ela foi levantada e basicamente o que queremos fazer é lixar até ficar plano. Ali. Está plano e sabemos que temos isso perfeito. Arco perfeito, como em todos os kits de carroceria larga que instalei. Todas as coisas diferentes e peças de reposição que instalei exigem uma transição, quase como uma borda de 90 graus. E é preciso ter um bom raio para isso. Essa é uma forma de fazer parecer o melhor possível. Devido ao bloco de lixa, o processo se torna bastante fácil. Basta trabalhar nisso e você pode ver onde está mudando do escuro. O azul escuro intocado para o azul mais claro da superfície arranhada usando a camada guia e o carvão só melhorará. Após remover todos os pontos altos, aplicarei uma camada guia para verificar se lixei tudo. Uma vez que tudo foi lixado até este raio, eu sei que é este raio. E então você só trabalha para tirar todos os arranhões de lixa de grão baixo.
Após uma breve sessão de lixamento, Kyle e eu percebemos que as linhas de fita eram uma má ideia, pois não permitiam suavizar as bordas o suficiente. Embora eu estivesse tentando ser mais eficiente, não acho que esse seja o caminho. Removemos as linhas de fita e tivemos que aplicar mais massa de preenchimento, quase refazendo a camada de enchimento do corpo novamente. Acabei de aprender isso. Enquanto seca, vamos para a última peça que precisa ser trabalhada, a tampa do para-choque traseiro. A princípio, eu planejava apenas comprar uma substituição para ela. Para-choques BRZ são bem caros, então não podem ser tão ruins assim. Online, alguns usados que encontrei custavam cerca de 400 mais frete, totalizando 600, o que parece muito caro. Acredito que uma rachadura assim é consertável, então vamos em frente e tentemos consertar. Tiremos o para-choque, inspecionemos os danos e peguemos nossas ferramentas de trabalho em plástico para ver o que podemos fazer. Com o para-choque removido, podemos inspecionar e ver o que será necessário para juntar as peças novamente. Embora apenas olhando para ele aqui pareça que vai ser muito fácil, a parte inferior está realmente nos impedindo de fechar essa lacuna. Isso ocorre porque essa parte não está fraturada e há muito material extra aqui que está tentando se juntar novamente. Então, vamos cortar um pouco essa linha para terminar a rachadura, deixando uma pequena lacuna. Alguns perfuram um pequeno buraco na esperança de impedir que a rachadura continue. Embora eu não saiba se essa teoria se aplica a plásticos, isso nos dará o espaço necessário para forçar a rachadura a se juntar novamente, porque, apesar de parecer próxima, na verdade, manter essa rachadura unida requer muita força. E a parte mais fácil de manter junta é a de cima, que exige menos esforço. Então, vamos começar por cima e ir descendo. Nunca fizemos isso antes, mas é o que a reconstrução BS significa. Tentar coisas diferentes e novas. Tentando aprender e compartilhar coisas novas com vocês, incluindo o nosso processo. Vi muitas pessoas usando pistolas de grampos quentes para unir peças de plástico. Vamos usar grampos com boa cobertura, colocá-los na pistola de grampos quentes e grampear as duas peças lado a lado. Depois, cortaremos as caudas e adicionaremos mais plástico. Após uma pesquisa no Google, descobri que esses para-choques são feitos de diferentes materiais. Esse kit acabou de chegar da Amazon. O kit é acessível e vem com diversos compostos plásticos para consertar diferentes peças. O link estará na descrição. E termoplástico olefínico e provavelmente polipropileno parecem ser uma mistura dessas duas coisas. Estaremos usando esses pequenos bastões como material de preenchimento na parte de trás do para-choque, que é feito do mesmo material. Se necessitarmos de material de preenchimento na frente dele antes de passarmos para o corpo, primeiro é torná-lo muito forte. Também temos essa malha que pode ser derretida no plástico, adicionando outra camada de segurança. Mas realmente acho que as grampos de metal serão o que vamos usar para esse trabalho. Essa arma funcionou muito bem, cara, foi bem legal. E você pode ver que eu simplesmente disparei 1 milhão de grampos por toda aquela costura. E eu acidentalmente disparei 3 deles um pouco forte demais. Você pode ver que esses dois perfuraram completamente e este deixou uma pequena marca de metal. Então eu acredito que para nós conseguirmos fazer o trabalho de carroceria corretamente, vamos ter que pelo menos esses dois obviamente terão que sair. Não tenho certeza, vamos ver, é difícil lixar metal. O metal vai se desgastar menos que o plástico ao redor, podendo causar problemas. Portanto, prefiro evitar pontos altos de metal, se possível. Então, eu provavelmente vou descartar este também. Mas, no geral, quero dizer, agora esta coisa está super forte e está toda unida. Então, agora o que eu vou fazer é provavelmente apenas lixar um pouco essa rachadura para deixar um pouco de vazio. Obviamente, lixar toda a tinta ao redor daqui. Vou jogar um pouco de solda plástica por aqui, então vou soldar isso de volta. E então, do outro lado, eu vou cortar todas essas pontas e depois continuar com a solda plástica por aqui. Para adicionar mais corpo e estrutura, espero que fique bastante bom. Quanto à nossa estrutura plástica base para o corpo, podemos começar a trabalhar preenchendo-o de volta. No geral, essa lacuna está bem fechada e uniforme, com uma aparência bastante suave. Estou muito feliz com o resultado dessa ferramenta legal, que também faz solda plástica que pichincha.
O reparo saiu muito bem. A coisa está totalmente reparada, super forte e pronta para o enchimento do corpo, para aplainar e suavizar a superfície. Antes de seguir com o enchimento do corpo, quero fazê-lo em todo o para-choque ao mesmo tempo, pois fiz um buraco aqui. Vou consertar isso um pouco, não há realmente dano, só precisa ser lixado suavemente. Esses buracos são para o kit de carroceria, então ficarão ocultos. Esses caras são um grande conserto, vou usar grampos de metal na parte de trás como apoio, preencher com plástico, lixar suavemente e então estaremos prontos para a etapa de enchimento do corpo, onde preenchemos sobre todo esse material e lixamos suave. Enquanto eu trabalhava, Kyle ajustava o scoop do capô, que está ficando muito bom e suave, próximo de ser concluído. É incrível como este para-choques parece muito melhor agora que temos uma pequena camada de massa de preenchimento. A coisa está a uma rápida lixada de distância e pronta para arrasar. Kylo fez um ótimo progresso na entrada de ar do capô, que está muito perto de estar concluída. Só temos mais uma rodada de lixamento de massa, de preenchimento para fazer, e essa coisa está nivelada. Espero que vocês gostem da aparência dela. Acho que ficou muito bom. É um carro bonito e agressivo. Quando estiver em uma única cor, com as aberturas destacadas, vai ficar incrível. Estamos nos aproximando muito de acertar essa renderização, que ela é o objetivo principal dessa construção. Eu acho que este carro está incrível e com esta entrada de ar no capô estamos muito mais perto. Agora, o objetivo deste episódio era nos preparar para a pintura, nos preparar para que possamos pintar o carro. Esta parte ainda não está pronta. No próximo episódio será uma das coisas mais loucas. Esta é uma das customizações mais insanas que já fizemos em um veículo. Precisamos reposicionar as lâmpadas e controles dos faróis adaptativos, deixando tudo suave e com boa aparência. Será um desafio, mas estou muito animado para ver o resultado final. Obrigado por assistirem. Inscreva-se para não perder o próximo episódio. Estamos perto do final desta construção e será muito emocionante. Então, por favor, acompanhe e nos vemos no próximo. Paz!